Jesus, eu me entrego, eu sou intensa, eu vou até, eu grito, eu pulo, eu corro. Sabe por quê? Ele é o único que não falha comigo. Ele é o único que eu posso me lançar. Ele não vai falhar comigo. Então para Ele eu entrego todo o meu corpo, toda a minha voz, todo o meu coração. É por isso, toda vez que tem encontro com Deus, as irmãs sabem do que eu estou falando. Se eu tiver que pular, se eu tiver que gritar, se eu tiver que correr, eu faço o que for necessário. Porque aqui Ele me salvou. Quando eu tentei suicídio, foi Ele que me livrou da morte. Quando eu me senti abandonada, foi Ele que foi o amor para mim. Quando eu fui perseguida, foi Ele que foi justificação. Quando eu fui humilhada, foi Ele que foi lá e me justificou e exaltou. O favor dEle está sobre nós. Então se derrame nessa noite na presença. Amém. Olha para essa mulher que está do teu lado e fala: que bom que você veio. As visitas sejam muito bem-vindas a essa casa de oração. As que toda segunda-feira estão aqui, Deus abençoe. Você é importante para nós. Bom, podem se assentar nesse exato momento. A Johnny falou bem assim para mim: Ver do céu, lá no encontro com Deus, você pegou o cajado e paf, paf. Então eu vou dar só uma. Até quando você vai viver a mesmice da sua vida, porque está limitando Deus? Até quando você vai deixar de viver o que Deus planejou para você, por causa que ainda não transformou a sua mente? Ei, você pode ser limitado, mas o Deus que você serve é ilimitado, é vasto, é grande, é infinito. Ó, aplauda lá, acompanha a Manira. Fazer assim, ó, eu não estou podendo gritar muito, então vocês me ajudam com amém e glória a Deus. Quem aí está comigo? Amém, isso aí. Eu não vou conseguir gritar, mas vocês vão, aleluia. Ó, eu quero que você tenha sua mente transformada, para que você viva a boa, perfeita vontade do Senhor sobre a sua vida. Vamos lá, abrir Romanos capítulo 12, versículo 2. É o que fala a palavra para nós. Quando uma mente te aprisiona, você não vive o que Deus sonhou para você. Então, por isso nós precisamos, hoje nessa noite, eu vou fazer assim, ó, vira a chave, vira o gatilho na tua mente, vira, chega de falar de traumas, chega de falar de dores, chega de falar do que foi feito lá atrás, bora falar de coisa nova, bora falar de um sonho, de um futuro. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Fala assim para nós: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo. Gente, Jesus não fez você para ser uma cópia. Você não é xerox de ninguém. Você precisa ser autêntica. Você precisa ser o que Deus te criou para ser. Amém? Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Coloca a mão no seu coração e vamos orar pela palavra. Querido Deus, querido Pai, que a gente possa ter as nossas mentes transformadas, para que a gente viva a Tua vontade sobre nós. E sabemos que a Tua vontade, Pai, é infinitamente mais do que podemos pensar ou imaginar, Pai. Ou seja, o Senhor tem grandes coisas a fazer em nossa vida. Então tira essa mentalidade pequena que nos aprisiona, Pai. Que a gente possa ser livre no Senhor e viver tudo o que o Senhor planejou para cada uma de nós. Em nome de Jesus, amém. Bom, muitas vezes nós somos aprisionadas por várias coisas. Semana passada nós falamos sobre identidade. Quem não sabe quem é, faz cópia. A Dani sabe disso. Desde a época que a gente fazia fotografia, se alguém fazia uma fotografia, nós não queríamos fazer igual.
Não que a gente, ai meu Deus, não posso usar a roupa igual da irmã. Mas não, eu sempre procuro fazer diferente, para ser autêntica, para ser a minha identidade. Então nós precisamos ser sempre autêntica para viver, mas isso é uma pessoa que tem a sua identidade, firmada e formada, sabe quem é, sabe para o que nasceu e sabe para onde irá. Então a nossa mentalidade precisa ser mudada, nós precisamos saber a nossa identidade em Cristo. Outra coisa que nos aprisiona na mentalidade, medos. E olha que esse final de semana eu vi muita gente com medo, insegurança. Nossa, como a insegurança te rouba dos sonhos. Sabe por quê? Uma pessoa insegura que não confia, ela faz assim: Senhor, eu confio em Ti. Dá um passo para frente, mas eu estou desconfiando, 2 para trás. A pessoa insegura, será que vou, será que fico? Tem, né, uma musiquinha, não sei se fico, se vou. Era do Silvio Santos, era um negócio assim. Gente, é sério. A pessoa não sabe se vai. Ah, agora eu vou ser crente. Amém. Não, agora eu não vou ser mais. Então nós precisamos ser, como a palavra fala, sim, sim ou não, não. A insegurança está te roubando de viver os sonhos de Deus. E agora nós vamos falar de uma pessoa muito insegura, que precisou ter a mentalidade dele transformada, para que ele vivesse o que Deus chamou para o que ele era. Vamos falar de Moisés. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, agora, em Êxodo capítulo 4, versículo 10. Eu vou tomando água, tá, gente? Êxodo capítulo 4, versículo 10. Moisés era limitado mesmo, ele tinha uma limitação. Moisés era gago, ou seja, o Senhor chamou ele para falar. Imagina na cabeça de uma pessoa que tem dificuldade de pronunciar falas. Aí o Senhor vem e fala assim: tua missão é falar. Olha o que Moisés responde para o Senhor. Fala assim para nós: Moisés, porém, disse ao Senhor: ó Senhor, não tenho facilidade para falar, nem antes, nem agora que falaste com teu servo. Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. Eu já contei diversas vezes para vocês. Gente, eu sou aquela pessoa que todo mundo tira sarro porque atropela as palavras. E eu falava, eu nunca vou fazer oração em público. Eu jamais, nunca. Porque eu falava, o que eu vou dizer para as pessoas? O que eu vou orar? Ah, meu Deus, se você entendesse que Deus não está te chamando para isso, que Deus quer a tua vida transformada através da capacitação que provém dEle. Continuando, o Senhor perguntou a Moisés, olha a lapada do Senhor daí para você que fala assim, Deus, eu não vou fazer tua obra. Olha o que fala para nós. Quem forma a boca do ser humano? Quem torna o homem mudo ou surdo? Quem o torna cego ou faz ver? Por acaso não sou eu, o Senhor? Ou seja, talvez você está falando assim, Deus, como é que eu vou ter a casa própria? E Deus está falando assim, muda a tua mente, já começa a comprar as coisas para casa nova. Deus, como é que eu vou engravidar? O médico está falando que eu não posso. Já prepara o chá de bebê. Mude a sua mente e o seu futuro vai ser transformado. Continuando. Agora vai, eu estarei com você. Quando falar, eu instruirei a respeito do que você deve dizer. Por favor, Senhor, suplicou Moisés, envia qualquer outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse, e quanto a seu irmão Arão, o levita, sei que ele fala bem, veja, ele está vindo ao seu encontro e se alegrará em vê-lo. Fale com ele e diga as palavras que ele deve transmitir. Estarei com vocês, 2 quando falarem, e o instruirei a respeito do que devem fazer. Arão falará por você, diante do povo. Ele será seu porta-voz, e você será como Deus para ele. Leve com você a vara e use-a para realizar sinais que eu lhe mostrarei.
Bom, vamos lá. Moisés, por que eu falei de crise de identidade? Porque Moisés foi criado como príncipe no Egito, mas essa não era a identidade dele. Muitas vezes nós mulheres fomos criadas e ouvimos que foi para a pia e para o fogão. Está amarrado em nome de Jesus. É isso, você não foi criada para pia e fogão, você foi criada para o plano perfeito de Deus sobre a sua vida. Se for a pia e o fogão, glória a Deus, mas se for trabalho, glória a Deus, mas que seja tudo para a glória do Senhor Jesus. Ou seja, nós limitamos muitas vezes, escutamos que as mulheres não devem estar na política, lá estão as mulheres. Escutamos que as mulheres não devem isso, não devem aquilo. E Jesus amou as mulheres, inseriu as mulheres em todos os lugares. Ou seja, nós precisamos saber que nós não somos limitadas. Mas o poder do Senhor deixa a gente cada vez mais capacitada para cumprir um propósito. Então nós precisamos entender isso. E o nosso propósito aqui nessa terra é através do nosso dom e talento servir ao Senhor. E como que eu sirvo ao Senhor? Eu estava quase não discutindo, mas uma irmã veio e falou assim: Fernanda, eu sirvo ao Senhor só tendo célula? Falei, não. Você serve ao Senhor na tua casa, você serve ao Senhor cuidando do banheiro, igual as irmãs fazem. Você serve ao Senhor quando você faz um bolo na sua casa para o seu filho que ele gosta. Você serve ao Senhor quando uma manicure está fazendo a unha da pessoa, ela serve ao Senhor, porque ela está ali, conversando, muitas vezes sendo mais psicóloga que muita gente. Então nós precisamos saber que se eu sirvo as pessoas com os meus dons e talentos, eu estou servindo ao Senhor. É todo o tempo, em todo o tempo nós servimos ao Senhor. Não separe a sua vida. Nós achamos que, eu sirvo ao Senhor só dentro da igreja. Gente, quando o Senhor fala igreja, Ele não fala de parede não. Isso daqui, a hora que Ele voltar, vai ficar. Estrutura é importante para que a gente tenha um lugar para adorar ao Senhor. Mas sabe quem é a igreja do Senhor? Bata no peito, sou eu. É você que é a igreja do Senhor. Então nós precisamos entender isso. E Moisés não sabia quem ele era. Nós precisamos ter a nossa identidade muito firmada e formada. Porque como eu falei para vocês segunda-feira passada, o inimigo vai lançar inverdades sobre nós. Por exemplo, a primeira coisa quando uma pessoa erra é colocar os pecados dela, é julgar ela. Mas Deus nos ensina que através dele, através de Jesus Cristo, se eu arrependo o meu coração, então há sobre mim perdão e justificação. E eu caminho muitas vezes como uma pecadora culpada. Quantas mulheres se achegam aqui na segunda-feira com um fardo que não é delas, que Cristo já levou. Se eu arrependo o meu coração, se eu me arrependo daquilo que eu errei de todo o meu coração, então eu não posso mais carregar esse peso. O peso que te aprisiona é o que o inimigo deseja. Moisés era aprisionado na sua mente, era limitado. E realmente ele era gago, ele não conseguia se expressar como ele queria. Mas nós vamos ver agora na palavra que o gago limitado agora se torna, abra lá, Êxodo capítulo 14, versículo 10. Então Moisés tem um encontro com o Senhor. Quem aqui está no encontro com o Senhor? Eu estou nessa segunda. Sabia que você marcou um encontro? Na verdade, Ele marcou um encontro com você? Porque pode muitos terem te convidado, mas você só veio porque o Espírito Santo ministrou sobre você. Então você foi convidada pela sarça ardente. Nessa noite a sarça queima. Então você se atraiu. Tem um louvor, que fala que a sarça nos atraiu. Ou seja, você não veio à toa, minha amada. Você veio porque a sarça, porque esse fogo está no seu coração e te atraiu para a presença. Foi o que aconteceu com Moisés. Moisés teve um encontro com o Senhor. Então ele não sabia quem era. Daí ele encontra o Senhor. A sarça começa a queimar e ele começa a conversar com o Senhor. E naquela intimidade com o Senhor falou: Moisés, vá ser libertador.
Olha, Moisés falou que não conseguia falar, mas olha o que acontece aqui, Êxodo capítulo 14, versículo 10. Fala assim para nós: quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Dissemos: deixe-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios. Afinal, é melhor ser escravo no Egito que ser um cadáver no deserto. Moisés, porém, disse: não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará nesse dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Por que eu quis ler toda essa parte? Vamos agora voltar lá para a história. Finja assim que você está na tua Netflix, que tem gente que ama Netflix, né? Finja lá que você está. Para e pensa, uma pessoa que acabou de falar que não conseguiria falar, que ela não conseguia expressar as opiniões dela, que ela não conseguia expressar as palavras corretamente. Fala: Deus, envia outro no meu lugar. Agora ela começa a se posicionar em frente ao mar fechado, e atrás tem um monte de inimigo vindo, um monte de carro, um monte de força. Só que daí o que acontece? Não basta o inimigo estar vindo, não basta o mar estar fechado, e aqueles que eram para apoiar ele começam: por que você nos trouxe aqui? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? A primeira coisa que Moisés devia fazer era travar ou não travar? Era travar. Era não conseguir não soltar nenhuma palavra. Porque eu não sei vocês, mas a pessoa, quando ela é gaga e ela está nervosa, daí que ela não libera as palavras. Daí que é travado. Só que Moisés já tinha a mente transformada. Então ele sabia que ele não era mais aquele. Ele sabia agora que ele tinha sido chamado pelo próprio Senhor e que ele era libertador. Ou seja, a voz que ecoava não era mais a voz de Moisés, era a voz do próprio Senhor sobre Moisés. Porque ele decidiu ser capacitado pelo Senhor. Talvez você chegou nessa noite aqui pensando: Fernanda, mas eu sou tão pequena. Glória a Deus. Glória a Deus se você olhar e as pessoas falarem assim: com você não vai dar certo esse plano. Se já falaram assim: não vai dar certo. Ela não, muito pequenininha. Tinha uma irmã que falava assim que... Ela chegou a falar, gente, eu vou contar para vocês essa. Quando o Senhor chamou para cuidar das mulheres, né? Ela foi e falou assim para mim: Fernanda do céu, eu tive que pedir perdão. Deu por quê, irmã? Ela bem assim: porque eu fui, quando você recebeu a unção para cuidar lá das mulheres, eu fui e falei assim: mas ela, Deus, tão pequena, ela? E Deus falou assim: eu trabalho nos pequenos, eu trabalho nos que são improváveis para tornarem escolhidos meu. Eu falei: irmã, Deus te respondeu bem, hein? Você entendeu? Se você se sente pequena, se você se sente não capacitada, diga glória a Deus. Glória a Deus, porque agora não vai ser sobre você, é sobre o templo do Espírito Santo, que é você, é sobre o poder vindo do Deus vivo que está aqui nessa noite. Não é sobre nós, minha amada, nós somos limitadas mesmo, mas o nosso Deus é infinito, então nós precisamos viver isso. Olha o que 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5 fala para nós. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Vou combinar assim: eu vou tomar água e vocês aplaudem ao Senhor? Fala assim para nós, ó: não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria, nossa capacitação vem de Deus. Realmente, se uma pessoa fala assim para você: ai, eu sou, cuidado. Agora, se ela fala assim: a minha capacitação vem do Senhor, você precisa todos os dias entender que sem o Senhor... Eu quero que você faça assim, ó, respira bem fundo.
Eu respirei só uma vez. Agora, calmamente, vamos lá, bem fundo. Você só tem ar nos teus pulmões porque o Senhor te deu ar agora. Ou seja, sem Ele, nós não fazemos nada. A gente fala, eu vou, eu posso, mas eu vou, eu posso, porque Deus habita em mim. Porque sem Ele, nada somos. Nada somos. Retornaremos ao pó. Então ali vai falar para nós, porque a capacitação vem de Deus. Então agora Moisés começa a ter o seu futuro transformado, porque Deus tinha chamado ele para libertar. E quando a adversidade vem, nós precisamos ter a nossa mente transformada. Hoje mesmo eu estava conversando com uma menina e ela foi e falou assim, Fer, por que é tão difícil ter uma promessa e parece que tudo se torna contrário? Uma pessoa tem a promessa que vai ter filhos, e daí parece que tudo se torna contrário. Sabe por quê, meu amado, minha amada? Porque você precisa caminhar em fé. Porque quando nós caminhamos em fé, nós estamos agradando ao Senhor. Então é por isso que quando a tua promessa, o sonho do Senhor está sobre você, parece que fica tudo ao contrário. Ou é só comigo? É com vocês também? Parece que Deus entrega a promessa, entrega o sonho e começa tudo a se tornar contrário. Sabe por quê? Porque Ele vai falar assim, agora eu quero ver se ela caminha em fé. Porque com fé eu agrado ao Senhor. E sem fé, se eu agrado o Senhor com fé, sem fé o que eu faço? Nós falamos no encontro com Deus essa semana sobre isso. Os corações perversos e incrédulos serão lançados no fogo do inferno. Olha que forte isso. Os corações incrédulos e perversos. E a palavra nos conta que perversos são os pecados de homicídio, traição. Daí eu estava até comentando com as irmãs. A gente aponta o dedo, traição, não sei o quê, porque esse pecado. Mas sabia que a mentira, tanto pequenininha quanto grandona, está junto com o homicídio e traição? Não é separado, muito pelo contrário. Então, nós precisamos entender que isso torna perverso, ou seja, um coração pecaminoso que fica em pecado deliberadamente, ou seja, sabe o que é certo, mas continua fazendo errado. Não, só mais hoje. Não, só mais hoje. E daí isso não é arrependimento, é só lorotinha, porque quando eu me arrependo, eu mudo a rota da minha vida, né? E quando eu sou incrédula. Mas como é que eu sou incrédula? Sem acreditar no Senhor. Então, se o Senhor prometeu, se o Senhor está falando, ei, você tem um sonho lindo, ei, eu tenho promessa para ti, ei, você vai viver coisas lindas, a minha vontade, então comece a caminhar por fé. Faz assim, dá um passo que Deus dá o chão. Dá um passo que Deus dá o chão, Ele é provisão, Ele é sustento. É isso que Deus é. Nós precisamos entender isso. E agora, eu quero mostrar para vocês o que foi mais lindo de Moisés. Porque ele aprendeu uma coisa que eu quero que você aprenda nessa noite. Para ter a sua mente transformada e viver o futuro. Olha lá, Êxodo capítulo 33, versículo 15. Êxodo capítulo 33, versículo 15. Que é uma coisa que eu falo muito para vocês e que agora nós vamos entender o que Moisés viveu. Fala assim, então Moisés disse, se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Se não nos acompanharem, como os outros saberão que meu povo e eu contamos com o teu favor, pois é a tua presença, olha aqui pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. O Senhor respondeu a Moisés, eu acho linda essa parte, gente, certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Olha aqui, quando você está em plena segunda-feira, gente,
Eu vou falar bem para você, segunda-feira é um dia que as irmãs têm faxina na casa, segunda-feira é um dia que a gente começa a trabalhar após o final de semana. Eu tenho certeza, as que foram no encontro com Deus, parece que o trator passou em nós. Você queria estar descansando muitas vezes, mas você escolheu a presença. Você fez como Moisés. Moisés falou assim: porque se a tua presença não estiver comigo, não adianta. Você está falando assim: Deus, eu preciso de ti nessa noite. Você, ao sair do teu lar, sair da tua casa, da tua família, você está falando: Deus, eu escolho a melhor parte, que é você. E daí ali, Deus ainda responde a Moisés, e Ele está falando com você, mulher, nessa noite. Se você chegou aqui achando que Deus não sabe o teu nome, que não se lembra de ti, olha o que Ele fala. O Senhor respondeu a Moisés, o Senhor respondeu a Janaiara, o Senhor respondeu a Daniele, o Senhor respondeu a Eliana, o Senhor respondeu a Valessa, o Senhor respondeu a todas as mulheres que aqui estão. Certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e as conheço pelo nome. Ele conhece o teu nome, Paola. Ele conhece o teu nome, Viviane. Ele conhece o nosso nome. Fomos geradas por Ele. Muitas vezes achamos que somos projeto de homens, mas não somos. Somos projetos do Pai perfeito celestial. Carregamos a sua presença. Então, quando nós sabemos quem somos, para que fomos criadas, para glorificar o Pai todo o tempo, Moisés entendeu isso e queria viver na presença. Queria viver, porque quem pisa no santo dos santos, quem vê a sarça queimar, quem reconhece Deus falando, não sabe viver em outro lugar. Não sabe viver longe dele, porque deseja e anseia. Eu falo para vocês, Maranata significa, ora vem, Senhor Jesus. Ou seja, eu tenho desejo da vinda do noivo. Sabe por quê? Aqui eu ainda tenho aflição, mas quando Ele me chamar para as mansões celestiais, lá não haverá nem choro, nem tristeza, nem morte. Lá eu verei a plenitude. Aqui, tem horas que eu estou um dragão. Tem horas que eu estou um anjinho. Normal. Nós somos, feito de carne e osso. Não olhe para uma pessoa e ache que ela é 100% espiritual. Uau. Não. Ela não é. Tire isso dos seus olhos. Tem horas que a nossa fé está, eu vou conseguir. Tem horas que eu falo, eu não aguento mais essa luta. É isso, gente. Isso daqui não é sobre uma capa de uma heroína que vence tudo. Quem vence tudo é o meu Salvador. Mas é sim de uma mulher que rende todos os dias o coração àquele que tudo pode fazer. E você está aqui hoje com o seu coração rendida. Então que você comece a transformar a sua mente para viver o futuro que Deus planejou para você. E olha o que Ele planejou para cada uma de nós. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Chega de viver? Chega de viver as limitações? Bora viver o extraordinário? Olha o que fala para nós. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque eu sei os planos que tenho para vocês. Não é você que sabe, não, é o Senhor. Para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Minha amada, eu não sei qual é o futuro que você anseia, mas o Senhor sabe, aquele que conhece o teu nome, que gerou você, aquele que teceu você no ventre da sua mãe, está aqui nessa noite e está pronto para dar os planos de bem, o futuro que você anseia. Se você tem fé, fique em pé. Se você tem fé, fique em pé.
Você deseja viver esse sonho que o Senhor tem para você? Você deseja viver esse futuro que você anseia para glorificar ao Pai? Então chegou o momento. Começa a transformar a mente. Sabe o que fala em Romanos? É assim, ó, mente transformada. Quem aí hoje aconteceu uma batalha para você não vir na presença? Levanta a mão. Quero saber bem sincero. Nossa, teve gente que levantou 2. Então, sabe o que você fez? Você teve uma mente transformada. Você confundiu o inimigo e você está na presença. Todo dia que o inimigo quer tirar lágrimas, vou contar para vocês. Quinta-feira eu passei uma que eu falei, Deus do céu, o meu Pedro queria gritar. E daí eu falei, e agora? Vou chorar? Eu falei, não, já foi muitas lágrimas para isso. Mente transformada, Fernanda. Mente transformada, Fernanda. Eu falava para mim, eu batia no peito, mente transformada, Fernanda. Sabe o que eu fiz? Sorriso no rosto. Bora para a próxima. É isso que eu desejo para você. Eu desejo que você tenha a sua mente transformada, que quando o inimigo plantar para você coisas que você quer chorar, que você sorria, porque Deus já fez o plano de bem sobre a sua vida. Eu desejo que você comece a sorrir e que você viva, ali fala, a vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável, mas é a vontade dEle. Então feche seus olhos e vamos orar. Vamos orar para que Deus ajude a gente a transformar essa mentalidade que muitas vezes tem feito a gente pequena. Tem falado, tantos e se. Gente, feche seus olhos. Eu queria que pessoas que desejam e anseiam por essa mente transformada, que você venha para frente. Você está sendo aprisionada por muitas coisas. Você está sentindo uma prisão. Você não consegue fluir. Não fica no banco, deixa Deus fazer a obra em você. Você não vive. Você está sentindo uma barreira. Você sente essa barreira. Você fala assim, Fernanda, tem uma barreira e eu não posso. Semana passada o Senhor tirou algemas de mulheres. E nessa noite Ele irá fazer. O mesmo Deus que estava segunda está nessa noite tirando algemas, fazendo mulheres fluírem. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que 1000.
louvor era o que exatamente nós estávamos falando.